Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta sexta-feira. Nós vamos ter comentários, análises das notícias e das situações políticas e financeiras, econômicas, pelo Roberto Mohamed e pelo Ronaldo Serápicos, os dois são advogados. Mohamed, vai ser criado um partido novo só daqui da Baixada Santista, que vai ser o partido da TV Tribuna? Me parece que sim. E é triste, Paulo. Boa tarde ao Serápicos, meu grande amigo que eu só encontro aqui. É muito triste a gente ver o que se resumiu a política no Brasil. A gente tem pessoas que ganham relevância mostrando a bunda no Instagram, aí tem 1 milhão de seguidores, para ver foto dela mostrando a bunda. Não fala nada, não diz nada, faz permuta com hambúrguer, pizza, maquiagem, biquíni. E é isso. E aí tem seguidores. E se diz influencer. Influencer é influenciador. Influenciador do quê? A outras pessoas também mostrarem a bunda? Eu não consigo entender isso. Só que está havendo um sentimento, porque existe uma história, um diferencial na história das duas últimas jornalistas da TV Tribuna que entraram na política. A Rosana Vale foi a primeira, pela mão do Márcio França, no PSB, curiosamente, né? Aí depois, hoje é a mais bolsonarista dos bolsonaristas da nossa região. Mas construiu continuou fazendo aquilo que fazia na TV, que é mídia. E com a mídia conseguiu assumir uma relevância política a ponto de se lançar como pré-candidata à prefeitura. A Solange Freitas teve uma candidatura surpreendente à prefeitura de São Vicente. Nós que a conhecemos e gostamos dela, eu gostava muito dela, foi atacada de todos os lados, no primeiro turno atacada pelo então prefeito, teve aquele atentado, foi para o segundo turno, foi atacada covardemente pelo Caio Amado, num jogo que não foi limpo, e depois se candidatou a deputado estadual, com o frescor de que iria trazer algo novo, né, algo relevante na Assembleia. E aí a Solange dá uma guinada na Assembleia Legislativa e se torna uma das deputadas mais fisiológicas da Assembleia Legislativa. Faz acordo com o seu ex-rival, em troca de 4 secretarias, faz acordo em Santos em troca de empresa pública, acho que está fazendo acordo em Cubatão, e onde ela não tem condições de fazer acordo com quem está no poder, ela faz na oposição. Mas é um posicionamento, para quem está num primeiro mandato, surpreendente. Trabalha muito bem a mídia, mas nos surpreendeu. E para mim, pelo menos, foi negativamente. Eu tive a chance de dizer isso a ela. Você quer ajudar São Vicente? Você continua como deputado estadual fazendo oposição, porque o cara vai ter que te chamar no palanque. Quem está trazendo a verba é você. Não vem com papinho de dizer que é por São Vicente, por isso que eu peguei 4 secretarias. Não. Você está apoiando porque pegou 4 secretarias. E eu não acho esse tipo de coisa. Ela está fazendo, por exemplo, o Paulo Corrêa parecer um santo, um abnegado. E eu achava que ele era fisiológico, mas está parecendo um abnegado, em comparação com a teia de poder que a Solange está com num primeiro mandato, está me surpreendendo. Só que agora eu recebo a notícia de que 2 jornalistas da TV Tribuna se afastaram porque vão sair candidatos a vereadoras, uma em Santos e uma em São Vicente. Quer dizer, apareceu na tela, aí eu ouço aquela, aceitei o desafio. Que aceitei desafio, clamor popular, tal. Isso é frase feita que não tem sentido. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo para qual é vocacionado, e política é vocação. O Lira tem vocação, por exemplo, o Arthur Lira. Tem vocação para ser um político ladrão, para ser um político safado, sem vergonha. É vocação. E tem a vocação para o político honesto, como a gente já teve vários. A gente já teve Adelino Rodrigues, Coiu Ira,
que foram pessoas que tinham vocação para serem corretos, caras que dignificavam a política. É muito triste o que a gente tem a possibilidade de ter e começar, e se isso virar moda, vocês já pensaram, vai começar a ter um monte de jornalista saindo candidato, por quê? Porque tem exposição, mas tem relevância, tem história, tem plano, tem projeto. Política, para mim, é uma arte. E é uma arte que, se você não é vocacionado para isso, não vai dar certo. Ronaldo Serápicos, boa tarde. O Roberto Mohamed usou em relação a Solange Freitas o verbo gostar no pretérito imperfeito, né? Eu gostava dela, um pretérito imperfeito. Que tempo você usaria? Que eu sei que você também usa o verbo gostar em relação à deputada Solange Freitas, né? Bom, boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, meu amigo Roberto Mohamed, que eu só não encontro mais porque é um homem muito ocupado e famoso e não tem muito tempo para cuidar dos amigos, né? Mas nós vamos arrumar esse tempo. E muito boa tarde ao telespectador do Opinião. Você já viu ele dando autógrafos na rua, né? Ah, várias vezes. Você já tentou caminhar com o Roberto Mohamed no Gonzaga, por exemplo? Você não consegue andar uma quadra porque você vai sendo parado no caminho, né? Mas olha, eu entendo a posição do Roberto com relação ao que deveria ser o político, a grandiosidade da profissão que infelizmente não é levada a sério, em lugar nenhum, não é só um problema brasileiro. A política se transformou muitas vezes num instrumento de ganho pessoal, de repercussão pessoal, e não num instrumento de serviço público, que foi para isso que ele foi criado lá no passado, nas primeiras civilizações. Eu não posso, por outro lado, Roberto, criticar indiscriminadamente somente os políticos aqui da nossa região, principalmente aqueles que a gente conhece bem, como o caso dos deputados eleitos, a Solange Freitas entre elas, pessoas que a gente tem convívio, porque esta é a regra do jogo. É assim que funciona. Se você vai hoje no Congresso Nacional e ao longo da sua história, quantos candidatos, quantos deputados, senadores foram eleitos exclusivamente pela sua exposição pública? Né? Vamos falar aqui, Tiririca, Ratinho, outros agora a mania é rede social, tivemos o Clodovil, que também era exclusivamente pela televisão. O jornal da Record, que elegeu Elian Saldo, José Serra, Arnaldo Faria de Sá. E aí agora nós temos um novo fenômeno, Melão, Paulo, né? Nós temos um novo fenômeno das redes sociais. Então você pega um deputado muito jovem, hoje presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira, que é uma estrela de redes sociais, sabe usar bem as redes sociais. Você tem delegados que se elegeram dessa forma, mostrando o seu trabalho, acabaram viralizando, né, nas redes sociais e se elegeram deputados. E você tem isso em todos os lugares. E não é exclusividade brasileira, não. Então, não podemos esquecer que Ronald Reagan se elegeu nos Estados Unidos presidente dos Estados Unidos e o Arnold Schwarzenegger foi governador e poderia ter sido até presidente. O Ventura do Chega em Portugal é comentarista esportivo. O presidente da Ucrânia era humorista. Enfim, isso não é um problema brasileiro, isso é uma coisa que aconteceu com a política no mundo inteiro. Então você não pode dizer que essas pessoas que têm exposição não deveriam se candidatar. Foi o meio que elas encontraram, porque esta é a regra do jogo, né? Agora, o político eleito, como ele vai se comportar, é uma outra situação. A gente pode criticar a atuação, reclamar, olha, não fizeram isso, podia ter feito aquilo, mas infelizmente a gente sabe que o pragmatismo e eventualmente até o fisiologismo são elementos utilizados por toda a classe política para se reeleger, para continuar se elegendo. Ou seja, se nós tivéssemos políticos na nossa região que não praticassem de jeito nenhum fisiologismo, que não se aliassem a outros deputados, a outros prefeitos, nós teríamos menos representantes. Então é o dilema. Tá? Qual que é a solução disso, Roberto, na minha opinião? É você criar uma reforma política que fortaleça os partidos políticos. O partido tem que dar a direção ideológica e tem que dar a direção, eventualmente, de você participar ou não de um governo para acabar com o fisiologismo, acabar com o pragmatismo. É que os partidos no Brasil, eles são feudos, tem lá um chefão que manda na verba, aí todo mundo, que é o fundo partidário, que é outra vergonha nacional, e todo mundo tem que responder a ele. Quando você recebe uma proposta de outro partido, você corre para o outro, não interessa a fisiologia, não interessa a ideologia, não interessa quais os compromissos que você tinha anteriores. Então, esta regra, criada por lei, é que tem matado a política brasileira e tem impedido que a gente tenha candidatos mais focados em resultados e não na própria reeleição.
Os deputados e senadores, eles recebem as benesses de ser governo sem nenhuma responsabilidade com os encargos de ser governo, né? Uma situação esdrúxula que se criou no Brasil. O Roberto Mohamed cansou de reclamar do abandono, do desmantelamento da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, que vem de 28 anos de governos tucanos e não teve nenhuma providência até agora do governo Tarcísio de Freitas. Agora teve uma providência. O governo parece que pensa, informação de bastidor, em que os pequenos delitos possam ser registrados na Polícia Militar, o que é visto como mais uma derrota da Polícia Civil. Depois do intervalo, o Mohamed comenta. Voltando com o Telejornal Opinião desta sexta-feira, com o Ronaldo Serápicos, o Roberto Mohamed comentando as notícias com você. E o Roberto Mohamed já reclamou muito aqui do desmantelamento da Polícia Civil. Agora parece que vem mais um golpe aí, que é a Polícia Militar podendo fazer o que a gente chama de boletim de ocorrência, né? Que é uma atribuição até agora exclusiva da Polícia Civil, Mohamed. Vamos por partes aí. Até porque no intervalo o Serápicos questionou isso e eu vou explicar uma coisa e as pessoas vão ver como tudo se encaixa. Há uns 20 anos atrás, eu estava num jantar do Rotary, uns 18 anos atrás, e um amigo, uma pessoa muito querida, que na época era major, se aposentou como coronel, estava dando uma palestra e eu questionei sobre a unificação das polícias. E ele disse o seguinte, falou, a unificação é o ideal, mas ela se dá como? A maior engole a menor. Eu fiquei com aquilo na cabeça e não teve jeito. Ontem à noite, vendo a notícia dessa decisão do governador, e que eu já vou explicar porque que ela é absolutamente inconstitucional, não me surpreendeu, porque na hora veio aquilo, falou, mas é exatamente aquilo que ele fala. O Ronaldo questionava, mas não quer dizer necessariamente isso. O governador está testando a Polícia Civil. E todos esses delegados puxa-sacos que se fanatizaram pelo bolsonarismo vão ser mortos por isso. Eles não estão entendendo o que eles estão fazendo, apoiando e batendo palma que nem foca. É inacreditável como o fortalecimento do DERIT, inclusive, tem uma explicação política. O termo circunstanciado já existe. TO você faz para quê? O TO, talão de ocorrência, que ele faz o termo circunstanciado para acidente de trânsito. Aí depois você vai buscar para entregar na seguradora. Só servia para isso. O PM não sabe investigar, porque eles têm um reservado lá deles. Mas o PM não é treinado para isso. A formação do PM, do policial militar, mesmo dos oficiais, é de inteligência estratégica, planejamento de operações, é o treinamento de infantaria, com uma formação militar muito forte. Eles não têm preparo, eles não têm condições e você tem no corpo da PM, não estou falando dos oficiais só, no corpo da PM, um problema. Eu já vi várias vezes, na hora em que você está vendo o cara fazer o talão de ocorrência, PM com dificuldade para escrever. Como é que você vai fazer uma pessoa dessa fazer inquérito? Então vamos devagar. Só que, governador, o senhor acho que esqueceu. Na verdade, o senhor esquece muita coisa, porque o senhor não fala com o povo, o senhor só fala com um empresário, com um oficial da PM. O artigo 144 da Constituição proíbe isso que o senhor fez. Porque o artigo 144 da Constituição diz que é a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Então não adianta o senhor querer transformar a Polícia Militar em Polícia Judiciária, porque ela não é. O que quer dizer Polícia Judiciária? É aquela polícia que faz o inquérito, que vai para o Ministério Público e vira um processo penal. Ou não. Não adianta o senhor querer
fazer isso. Mas aí você começa a entender por que o Tarcísio, em 1 ano e pouco, não mexeu na Polícia Civil. Era uma política de Estado do PSDB, enquanto esteve no poder, acabar com as polícias. Mas o Tarcísio vem, isso para ele só existe a PM, porque segurança pública para ele é invadir favela, é dar geral em todo mundo, é fazer comando. Para ele, segurança pública é isso. Na visão do Tarcísio, bandido bom é bandido morto. Ele tem um secretário de Segurança Pública que diz que PM bom tem no mínimo 3 homicídios nas costas. Ouvir isso de um secretário de Segurança Pública é para você se esconder debaixo da mesa. É terrível isso. Porque polícia é inteligência, é a polícia judiciária ser tão bem aparelhada. Sabe o que está me parecendo? Que o Tarcísio está testando até onde ele vai sem muita reação. Porque os delegados do entorno deles, puxa-sacos, que ficam indo em passeata, tirando foto com metralhadora e tal, não estão percebendo o que está acontecendo. Não faz concurso, não equipa, não reforma distrito. Sabe o que ele está fazendo? Minguando a civil. Há um ponto em que ele pode ter a justificativa de dizer vamos unificar as polícias de São Paulo. A maior come a menor. Ronaldo? Bom, Paulo, primeiro concordo que eu acho que a medida é ilegal, né? Você tem hoje polícias que têm funções bem definidas, claras, previstas em lei, então você não pode ficar inventando, né? Agora, a segunda parte é entender qual a justificativa, por que está se pretendendo fazer isso, tá? Então o Roberto levanta a hipótese aí da possibilidade do início de uma unificação das polícias de forma hostil, né? Ou seja, não vai ser acordado, vai ser imposto. E aí o governador estaria fazendo aí pequenos testes para entender isso. Esse teste não tem nenhum cabimento, primeiro porque o policial militar ele não foi treinado para fazer isso. Não é que ele não tem capacidade, ele não foi preparado para realizar esse serviço. É um serviço cujo treinamento quem recebe é o policial civil, porque esta é a sua função. Segundo, porque para mim não tem sentido hoje em polícias divididas, polícias que têm funções muito claras, uma ficar dependendo da outra para exercer a sua função. Elas têm que trabalhar de forma harmoniosa. Por exemplo, eu sempre reclamei do policial militar que atende uma ocorrência ter que depois ficar lá horas parado na delegacia aguardando a realização ou do boletim de ocorrência ou da primeira investigação. Em qualquer lugar do mundo, o policial que atende a ocorrência leva o suspeito para a delegacia, faz o seu relatório e volta para a rua. Vai exercer a sua função, ele não pode ficar parado. Você chega numa delegacia hoje, você encontra lá 10, 12 policiais parados, porque fizeram uma prisão na parte da manhã e ficam até a tarde esperando uma providência lá. Então não tem cabimento isso. Então está muito mal feito e você não pode unificar umas polícias num sistema que está mal feito. Se realmente a intenção é unificar, primeiro, o governo tem que fazer um plano detalhado de como vai ser essa unificação, como que ela vai funcionar. E segundo, um plano muito detalhado da transição, porque hoje nós temos 2 polícias instaladas, com direitos adquiridos em termos de funcionalismo, e você precisa determinar como vai ser feita essa transição, o que vai ser feito dos delegados, o que vai ser feito dos tenentes-coronéis, que são as pessoas que comandam hoje as 2 corporações. Ou seja, não tem nada disso por enquanto. Então ficar misturando atribuições, eu acho que nesse momento só prejudica o estudo, o planejamento de uma segurança pública mais eficiente. Agora, Mohamed, nessa semana teve uma batida de cabeça visível dentro das autoridades de segurança, no âmbito das autoridades de segurança no estado de São Paulo. Na madrugada de sábado, houve o desaparecimento de um policial militar em Guarujá. O governador usou a expressão sumiço em relação ao desaparecimento desse policial militar. O corpo ainda não foi encontrado, um suspeito foi preso, disse que o corpo foi jogado da ponte do Rio Pequeno, encontraram o corpo em Guarujá, não foi identificado como sendo dele, e é um policial de 21 anos, mas que a família tem tradição na polícia. Na terça-feira, o porta-voz da Polícia Militar no Estado falou que a Operação Escudo seria retomada na Baixada Santista por conta do desaparecimento desse policial. Teve a Operação Escudo em julho do ano passado, teve a Operação Verão, mudaram o nome, em janeiro desse ano.
No dia seguinte, quarta-feira, o governador negou. Não vai ter nenhuma operação escudo, o sumiço desse policial tem características diferentes e tal. Então, na terça-feira, anunciou operação escudo, na quarta-feira desmente, mas há um reforço de 250 policiais militares feitos na quarta-feira, no dia que o governador desmentiu. Talvez ele venha fazer a operação escudo secreto. Então ele não está divulgando. É isso. Mas é assim que vai ser a política de segurança do Tarcísio? Onde mata policial, ele vai e joga 300, 400, 500 policiais, vamos lá, sai matando, mata mais 50 e tá tudo certo. Não vai fazer, porque está enxugando gelo. Não está enxugando gelo. Se você não tiver, por exemplo, foi corretíssima a operação do GAECO aqui na região. E em São Paulo. Em São Paulo e aqui. É assim que tem que agir. Mas não é a PM que dá suporte para o GAECO, é a Polícia Civil. O Ministério Público não tem investigadores. Nem a Polícia Militar, né? Então, é a Polícia Civil, porque a política correta contra o crime organizado não é invadir essa favela e sair atirando. Isso não resolve. Porque o crime não tem mais medo. Não tem mais medo. Você vai matar 50, eles vão repor 100. Eles repõem mais rápido que a polícia, porque tem que fazer concurso, tem que treinar. Eles não. Então, se não houver uma política de segurança baseada na investigação, numa atuação conjunta com o Ministério Público e um trabalho de convencimento do Judiciário, que não adianta o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, aí é que eu falo que dá a formação do PM ir para a imprensa e dizer que o Supremo está errado, o STJ está errado, que o Judiciário solta todo mundo, que desanima policial, que isso não é política de segurança. Não, porque política de segurança não se faz no Judiciário, se faz dentro daqueles a quem cabe fazer as coisas corretas, instruir bem o inquérito para que vire um processo penal que tenha chance de sucesso. E é isso que o governo... Ele faz tudo, menos isso. Na cabeça do governador, que todo mundo fala dele como um engenheiro brilhante e tal. Não sei se é um engenheiro brilhante, mas ele era militar. A cabeça dele é militar. E ele está mostrando isso claramente agora. Olha, Paulo, eu acho que a hipocrisia da política tomou conta também da segurança pública. Então nós temos hoje a mesma hipocrisia da política invadindo a segurança pública. Porque veja, vamos ser claros, 99% das operações das polícias são secretas, são ocultas. Elas não são públicas. O que aconteceu? A Polícia Federal lá atrás inventou a ideia de começar a dar nome para as operações. Então muitas delas ficaram famosas, principalmente a Lava Jato, mas nós tivemos várias que ficaram famosas. Em Santos aqui nós tivemos a Bola de Neve, não era Bola de Neve, era uma operação que foi captando ao longo da sua existência outros casos, então virou teve essa... a Anaconda, teve a Satyagraha. Então, enfim, e aí o que aconteceu? O político percebeu que a população gostou da ideia. Falou, não, a tal operação resolveu, a tal operação funcionou, então eles começaram a dar nome para todas as operações. Todas as operações, não, só as que interessam. Só as que interessam. Vamos ser claros com isso. Toda vez que um policial desaparece ou é morto, principalmente pelo crime organizado, a Polícia Militar faz uma operação em reação. Sempre. Sempre. Só que essas operações não eram divulgadas. E eu digo mais, tem que fazer. Toda vez que um policial militar é morto pelo crime organizado, a polícia tem que reagir, tem que fazer uma operação. Aí o governo, num determinado momento, olhou e falou assim, esta operação aqui eu acho que vai fazer sucesso. O povo gosta quando a polícia militar é defendida, quando é atacada. Então deram o nome de escudo, mas já existia a operação, a polícia ia reagir de qualquer jeito. E agora que o governador desmentiu, é porque a operação escudo teve um desgaste. Então chegou uma hora que falou assim, olha, é demais, acaba com ela. Então por isso não teve operação da polícia? Mentira, morreu um policial, tem que ter operação, está tendo uma operação. Ela é oculta? Não é que seja oculta, é que o governo não quis dar nome. Mas a Polícia Militar está fazendo o papel dela, tem que reagir. Então eu acho que a hipocrisia tomou conta também da segurança pública. Os prefeitos, os governadores, prefeitos não, que não têm responsabilidade por segurança, mas os governadores e o presidente da República e as autoridades de segurança pública dão nome para as operações quando interessa publicamente. Quando não interessa, deixa a polícia agir livremente, porque assim eu não tenho desgaste político. Então, uma orientação interessante
para o comandante da Polícia Militar seria: liga para o governador antes de anunciar uma operação, como aconteceu na terça-feira, que foi desmentida na quarta. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco, o Mohamed, Roberto Mohamed, o Serápicos, Ronaldo Serápicos estão analisando as notícias com você. Praia Grande parece que está à deriva. Houve greve dos funcionários públicos por uma absoluta falta de habilidade política. A prefeitura oferece um reajuste de menos de 4% para os servidores. É o reajuste que dá para dar? É o reajuste que está na lei? Pode até ser. Mas vem quase junto, 2 dias depois, 3 dias depois, do anúncio de um reajuste de mais de 40% para os vereadores. É em 4 anos? É em 4 anos, mas 4% em 4 anos vai dar 16%, não vai dar 46%, 45%, né? Aí, essa greve bloqueia por 2 dias da semana passada a Avenida Ayrton Senna, que é uma ligação entre as cidades da Baixada Santista, São Vicente, Santos, Praia Grande, Litoral Sul. Aí, essa semana, no dia 16, morreu um estudante vítima de bullying numa escola. A escola estadual? É a escola estadual. Ontem, inclusive, até a prefeita participou do protesto, né, na escola estadual. Só que esse estudante, ele foi atendido 3 dias, 3 vezes seguidas, numa UPA municipal de Praia Grande. E foi medicado e voltou para casa. Agravou e veio morrer em Santos. Mas o mais surpreendente é que viram que era agressão. O grande problema são os protocolos, a gente estava falando de segurança no bloco anterior, são os protocolos inexistentes no Brasil. Nos Estados Unidos, que a gente usa como modelo, por ser um país no nosso continente, a gente não vai ficar olhando para a Europa, a gente olha para os Estados Unidos, que tem inclusive uma situação social muito parecida com a nossa, de pobreza tal, não extrema como nós temos, mas tem também, e tem crime, e tem tudo isso, só não tem impunidade. O médico é obrigado, sob pena de responsabilização criminal, a notificar casos em que há suspeita de estupro, maus tratos familiares, maus tratos a crianças. Ele tem que notificar obrigatoriamente a polícia, querendo o paciente ou não. Não fizeram nada na UPA. Nada. Não existe a menor preocupação em nenhuma UPA. Não é só da Praia Grande. Não existe nenhuma UPA com esse tipo de protocolo, porque eu já cansei de dizer aqui que essa história de colocar OS para gerar, eles fazem, aí 4 médicos de plantão só tem um, tá todo mundo sufocado no trabalho, porque os caras querem ganhar dinheiro. O governador Tarcísio acha que só a iniciativa privada salva, eu não acho. E isso é uma coisa muito perigosa, mas a selvageria do que aconteceu com o menino, Paulo, causa espanto, porque foi praticada por garotos. O que esses garotos serão? Marginais. Isso não tem dúvida nenhuma. Todos eles serão marginais. Isso ficou claro no comportamento deles. Não só os que agrediram, mas os que estavam em volta batendo palma e gritando. Todos serão marginais. Estou dizendo agora para os pais dessas crianças. Seus filhos serão marginais. Vocês já façam poupança para pagar advogado. Porque eles vão ser marginais. Porque isso é coisa de bandido. Isso é coisa de quem tem sangue ruim. Não é uma coisa infantil. Não é uma coisa adolescente. Foi selvageria. É preciso entender que tudo tem que ter um limite. Só que, quem impõe esse limite? As autoridades. O Paulo tocou na ferida. Tocou na ferida. A escola é estadual? Mas a responsabilidade é só do Estado? Não, não é. Eu vou dar o exemplo de Santos. A gente sempre fala isso, porque na Baixada toda é incrível como os prefeitos criticam, muitas vezes, Santos. A gente viu isso na pandemia, brigando entre si. Só que, na verdade, eles tinham que estar olhando o que existe em Santos de rede de proteção social e que eles não colocam nos seus municípios. Santos tem uma rede de proteção social que funciona. Não é perfeita, mas funciona.
Agora, eu fico perguntando, cadê os conselhos tutelares que não vão em cima das UPAs para obrigar a cumprir esses protocolos? Porque essa estrutura que se montou de conselheiro tutelar, que na verdade é um pré-candidato a vereador, porque ele vai para a eleição, para disputar, para colocar o nome dele na rua, ele não está afim de se preocupar com o menor, de trabalhar. Tem exceções? Tem, mas a grande maioria quer o quê? Se preparar para ser vereador depois. A verdade é essa. Criaram uma estrutura que não tem cabimento. O conselheiro tutelar, é bonito no papel, vamos copiar o americano, eleição, tal. Não, ele tinha que ter currículo. Tinha que ter currículo, não é um cursinho para conselheiro tutelar. É ter currículo, é ser assistente social, psicólogo, ter formação profissional. Não basta namorar gente famosa e aí sai candidato, que é influencer. Não é assim. Porque aí acontece o que acontece sempre, não trabalha. Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que está dando medo. A gente tem medo pelos filhos. Que mundo que eles vão pegar pela frente? É esse? É o que aconteceu nessa escola? O Roberto tem razão. Nós tivemos uma série de falhas, né? Falhas no sistema de saúde, falhas no sistema de segurança, falha na política, porque a prefeita também cometeu alguns erros aí de negociação, e a falha, inclusive, do sistema, né? Você vê, chega a ser um assinte, né? Uma afronta, os vereadores terem um aumento do jeito que querem, faz a conta aí, quanto foi a inflação, coloca mais 2% aí, então eles fazem do jeito que querem. E enquanto que o servidor tem que ficar mendigando e tal. Então, agora nós vamos ter 45% de aumento. Por quê? Qual é o índice? Não, nós decidimos que é 45%. Eu fiz as contas lá de casa, estou gastando 45% mais, vamos aumentar 45% do salário. Então, a política funciona assim, isso afronta o cidadão, né? Todo mundo fica com raiva, fica nervoso, então, e o servidor público tem razão. Não tem razão de fechar a via pública, porque aí, inclusive, o resultado é o contrário, né? Você coloca a população contra a categoria, não tem sentido. Então, várias categorias têm cometido esse erro de colocar a população contra eles, quando na verdade a luta é contra esse sistema horroroso que existe aí na nossa política, né? Agora, essas falhas, Paulo, você tem que ir ponto a ponto, né? Então, primeiro, alguém tem que fiscalizar a questão da saúde. Como o Roberto falou, é lei, é exigência legal. A violência tem que ser comunicada à autoridade. E nós tivemos esse caso de bullying aí, que está se proliferando, mas eu garanto para você que existem 100 vezes mais casos de violência doméstica que não são comunicados. O cara chega lá, a mulher chega lá com o supercílio aberto, com o dente quebrado, e fala, caí da escada, caí da cadeira, e os médicos atendem, fingem que não viram e tal, e nitidamente ela está apanhando do marido em casa e ninguém comunica. Filhos, o filho chega na UPA, a mesma coisa, apanhou do pai, do padrasto, do namorado e ninguém comunica coisa nenhuma, né? E aí os conselhos tutelares são outra estrutura que falham nesse aspecto. Eu, pessoalmente, sempre defendi que o conselho tutelar tinha que ser uma carreira, como aconteceu com a Defensoria Pública. Não tem nada de eleição, não tem nada de ficar fazendo propaganda, de ficar batendo em porta, é uma carreira, é um serviço público essencial, o Conselho Tutelar. Então o cara tinha que ter uma formação técnica, prestar concurso e fazer uma carreira lá dentro, ter uma estrutura e fazer uma carreira, como é a Defensoria Pública hoje. Então tem tanta coisa para a gente corrigir, Paulo. Tem inclusive o crime organizado. Se você tivesse uma política de segurança pública, nós podíamos começar a tratar de crime organizado, porque o crime organizado tomou conta das comunidades. Hoje você vê muitos alunos das escolas públicas que, na verdade, vêm doutrinados já da sua comunidade, porque lá o comando tal, a facção tal toma conta, e ele fala, pode bater em quem você quiser. Se alguém reclamar, a gente vai lá e quebra o cara. Então, hoje a comunidade ela é comandada pelo crime organizado e, com isso, os jovens estão começando uma carreira de crime já na escola. E é por isso que a gente tem tanta violência hoje, que não existia alguns anos atrás, da forma brutal como tem acontecido. A gente está no final do Opinião. Hoje é dia dos povos indígenas, né? 19 de abril. E tem uma coisa que me deixou muito curioso, Paulo. Inclusive, eu vou tentar trazer aqui um comandante da FAB para poder esclarecer isso para a gente. Ontem saiu um mapeamento da Amazônia com mais de 120 pistas de pouso clandestinas. Ou seja, todas fotografadas
mapeadas com os aviões ilegais clandestinos do garimpo e do tráfico parados lá. Gente, o que o presidente da República está esperando para mandar a FAB bombardear todas elas? Não pense que eu estou falando bobagem, porque o Fernando Henrique mandou fazer isso, você lembra? Os aviões da FAB, na época, os AMX, que é um jato de ataque, não é um caça, é preparado para isso. Destruíram várias pistas de pouso. Você tem que sufocar o garimpo, porque aí você corta a rede de logística deles. E todo mundo fala, não está entendendo que o garimpo ilegal, além de não pagar imposto, alimentar crime, viciar os indígenas, está destruindo a Amazônia por causa do mercúrio e do cianeto. Ninguém está se tocando do que está acontecendo. Não é riqueza, nossa riqueza, então a gente não vai explorar. Que riqueza? Que riqueza? Esse ouro não vem para São Paulo. Esse ouro vai para os Estados Unidos, vai para o México, vai para a Europa. Não fica aqui e não paga um centavo de imposto. Estão roubando nossas riquezas. Não vem a direita falar bobagem. Eu quero entender o que o governo está esperando para mandar a FAB... Eu acho que com o tipo de avião que nós temos na Amazônia, que é o ALX, o Super Tucano, que é próprio para isso, e tem uma facilidade enorme de ser reabastecido. E outra, quer coisa melhor? Chega para um piloto e fala assim, vamos fazer exercício de fogo real? É o sonho dele. É o sonho. Pô, ele vai soltar bomba de verdade. Pega tudo que é AMX e que é ALX da FAB, manda para lá e faz uma operação em 3 dias, bombardeiam todos. Porque bastam 2 ou 3 bombas, você pegou no meio, destruiu os aviões, acabou. Acabou a rede de logística do garimpo. Eu não consigo entender. Desculpa, vocês vão falar de inteligência e tal. Primeiro, não pode, é de um dia para o outro, porque não pode dar tempo dos aviões decolarem, eles vão fazer em outro lugar. Você sabe que tem legislação para isso, né, Roberto? Existe uma legislação que permite que você derrube um avião que não se identifique e que tenha a probabilidade de ser de tráfico. Sabe o que aconteceu? É uma história curiosa. Terra, né? Não, é uma história curiosa. Só uma aeronave foi abatida e que não se espatifou, conseguiu aterrissar, tal, foi alvejada e aterrissou. Nunca mais ninguém se atreveu a descumprir uma ordem. Os tucanos encostavam na aeronave, o cara olhava e falava, vou ser metralhado, e descia. Então, se você bombardear eu tenho certeza que acaba tudo, porque ninguém vai correr o risco de ser bombardeado depois. E do mesmo jeito que o GAECO, o Ministério Público de São Paulo, está combatendo o crime organizado, rastreando dinheiro, a FAB bloqueando contas, limpeza na Amazônia. Pela logística de movimentação, de extração ilegal de minério e de transporte disso, né? Se realmente não conseguir transportar, não tem como explorar, não tem como retirar, né? Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo ao Ronaldo Serápicos, ao Roberto Mohamed, as análises dos acontecimentos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.